Capítulo 13. Yumi estava assombrada pelo número de cidades que havia visitado e não os sabia nomear. Ela era uma serviçal do povo de Torio. Não deveria ser capaz de nomear os lugares que havia ajudado? Contudo, ela via tão pouco deles. Só suas fontes frias, ou casas de banho, para aqueles que não tinham uma fonte, e seus santuários e locais de ritual. As diferentes cidades se misturavam, intercambiáveis na memória. Às vezes ela quase achava que podia ser a mesma cidade, repetidamente, que ela ia dormir e sua carroça era puxada em círculos para lhe dar a ilusão de movimento antes de parar bem onde havia começado. Ela sentiu vergonha desse pensamento porque os lugares eram importantes e os únicos para as pessoas que viviam neles. Considere, por exemplo, o santuário onde o pintor se ajoelhou naquele dia de acordo com as instruções dela. A maioria dos santuários ficava em jardins com pedra fria para que as flores girassem baixo até o chão. Em vez disso, esse estava no meio de um pomar. Ali perto, árvores flutuavam e se chocavam umas com as outras, acorrentadas para não saírem flutuando, mas com espaço bastante para ficarem sempre em movimento. O ar era mais frio do que ela gostava, e a luz fraca do sol por trás de tantos galhos a lembrava do mundo de pintor. Contudo, esse era um tipo diferente de escuro, quebrado em vez de absoluto, como a luz solar tornada festiva. As árvores, por sua vez, estavam salpicadas de frutos. A celebração ali era silenciosa. Embora os trabalhadores tivessem sido removidos para dar a Yoki Rijos silêncio para suas meditações, aquele era obviamente um local cultivado. Qualquer fruto caído tinha sido coletado antes que cozinhasse no piche grudento. As pessoas trabalhavam ali frequentemente, o que significava que as pessoas da cidade não obedeceram estritamente à tradição de colocar o santuário fora de áreas de tráfego comum. Yumi já tinha visto lugares assim e, bem, uma parte rebelde dela a aprovava. Aquelas pessoas queriam que seu santuário ficasse perto de onde trabalhavam. Havia estátuas de espíritos no teto, criados por uma Yoki-Rijos, sem outro propósito, além de velar os trabalhadores para dar-lhes conforto. Por que as pessoas não deveriam adaptar a tradição às suas necessidades? Era uma linha de pensamento perigosa. Então, quando Li Yun notou as árvores cultivadas e as estátuas no teto do santuário, franziu o senho. Em seguida, felizmente, se curvou e se retirou, deixando a Yoki-Hijo sozinha para suas orações rituais. Quando Leon se afastou, Pintor deixou escapar um longo suspiro. Tem algo de errado com aquela mulher. Leon Nimi, disse Yumi, é uma servidora imaculada. Você vai extirpar tais ideias terríveis da mente. Por quê? Quis saber ele. Não é como se eu estivesse dizendo isso na cara dela. Pensar é igualmente ruim, disse Yumi. Você é uma Yoki-Hijo. Você é melhor do que tais pensamentos. Deve ser puro, não só na ação, mas na mente e alma. Mas reclamar é para os inferiores. Costas retas, cabeça baixa. Eu não sou uma Yoki-Hijo. Hoje você é, replicou ela, caminhando ao redor dele enquanto o pintor se ajoelhava no santuário aberto dos lados. Se quer acabar com isso, precisa fazer o que eu não posso. Além disso, há consequências, raramente implementadas, para um Yoki-Hijo que não pode servir. Corremos o risco de provocar Li Yun a tomar medidas extremas, o que tornaria impossível realizar nossas metas. Então, a menos que você queira ficar preso nessa situação para sempre, precisa seguir o protocolo e fazer o que eu mandar. Ele soltou uma inspiração longa e irritada. Tudo bem, disse ele, de modo inferior. Yumi assentiu. Durante o banho,
Ela tivera um estalo. Pensou no motivo para os espíritos terem enviado aquela pessoa aparentemente inútil para assumir o lugar dela. Em breve eles testariam sua teoria. Mas, primeiro, meditação. Agora, começou ela, você vai entoar as orações apropriadas. Como é novo nisso, só vamos dizer as 6 que são estritamente necessárias. 6? Retrucou ele. Quanto tempo isso vai levar? Meia hora, respondeu ela. Aproximadamente. Meia hora de reza? Mas você quer voltar ao normal ou não? Ele resmungou, mas quando ela começou a recitar as orações, ele as repetiu. Yumi se perguntou se deveria se ajoelhar também. Então se ajoelhou ao lado dele, as mãos entrelaçadas no padrão de reverência à sua frente, com a cabeça baixa. Isso daria a ele um bom modelo, no mínimo. Eram as palavras ou o coração que importavam em uma reza? Talvez os espíritos pudessem aceitar as palavras dele e o coração dela. A meia hora acabou bem rápido. Dizer apenas 6 das orações era uma novidade e mal parecia o bastante. Mas no fim Pintor grunhiu como se ela o houvesse obrigado a fazer algo terrível, como carregar sua própria bagagem. Ele se deixou cair para o lado e ela decidiu deixá-lo descansar antes de fazer com que ele. Ei! Exclamou irritada. Não feche os olhos. Só por um momento, disse ele com as pálpebras borboleteando. Se cair no sono, podemos trocar de novo. Você não sabe se isso é verdade, murmurou ele. Então ela fez a única coisa que conseguiu pensar para despertá-lo. Enfiou o dedo no meio da testa dele. O efeito imediato foi um calor avassalador que se espalhou pelo seu corpo como uma ondulação, com um arrepio formigante tomando a dianteira, como uma flor em uma térmica. Então a mistura do ego, aquela conexão com ele. Ela sentiu sua fadiga, sua preocupação, sua frustração. As emoções dele se chocaram como uma onda contra as dela, se misturando com orações sobrepostas, se combinando, mas ainda distintas. Não era terrível, mas era enervante, já que os misturava de uma maneira que era completamente antinatural. Ele se endireitou, se afastando dela. Ei, o que você está, de modo inferior, fazendo? Mantendo você acordado, respondeu ela. Nós precisamos falar com os espíritos. Você não pode se dar ao luxo de cochilar. Ele bufou, mas se levantou e sacudiu os braços, o momento de sonolência aparentemente passando. Tudo bem, vamos acabar logo com isso. Nós temos que meditar, disse ela, até a hora do ritual. Hora do ritual, repetiu ele. Banho ritual, roupa de ritual, lugar de ritual. Quando eu ganho minha bolsa de ritual? Minha roupa de baixo ritual? Meu cortador de unhas ritual? Frivolidade, disse ela. Não convém a uma Yoki-Hijo. Seu dever é para com nosso povo. Fazer pouco da sua posição é fazer pouco da vida deles. É uma pena, então, disse ele gravemente, que a vida deles seja tão de modo inferior. Ridícula que a zombaria seja inevitável. Basta, gritou Yumi apontando para ele. Você vai levar isso a sério. O que aconteceu com você? Murmurou ele, recuando antes que ela pudesse cutucá-lo de novo. Eu gostava mais da sua versão recatada. Nada aconteceu comigo, disse ela. É isso que eu sou. A pessoa que eu preciso ser. Se me tornar relaxada, pessoas morrem. Você compreende isso? A agricultura do meu povo acabaria sem as Yokihijo. Se não for a melhor versão de mim mesma, essas pessoas vão morrer de fome. Perdoe-me se é um pouco estressante. Portanto,
que eu não possa realizar meu dever sem a cooperação de um mentiroso que acha tudo isso muito engraçado. Ele desviou o olhar, parecendo envergonhado, como bem deveria estar. Ela fora treinada daquele modo, com um condicionamento implacável para a solenidade, com uma rigidez incessante, até que o desejo de frivolidade e individualidade tivesse sido drenada dela como o pus de um furúnculo. Tinha funcionado para ela. Yumi havia crescido direito, ou melhor, havia crescido para ser o que deveria ser. Funcionaria bem, funcionaria para ele também. Ela só precisava se manter severa, para o bem dele e para o bem dos espíritos. Nós esperamos, então, disse ele por fim. Nós meditamos, corrigiu ela, se ajoelhando. Ele se ajoelhou ao lado dela. Meditar, hein? Então, só nos ajoelhamos aqui e pensamos? Sem pensar, disse ela, estendendo a mão para os lados, inclinando a cabeça para o céu. Meditação é o oposto de pensar. Hum. Eu posso me forçar a ficar calmo. Serve? Ela olhou para ele, que parecia genuinamente confuso. Será que ela realmente teria que explicar algo tão simples? É mais do que calma, esclareceu ela. É uma rejeição total de toda a emoção, sensação e individualidade. Você pode começar se concentrando em algo rítmico, como sua respiração, ou em esticar e relaxar deliberadamente um músculo. Alguns acham útil vocalizar um tom ou mantra. A meta é esvaziar sua mente de todo o pensamento, abandonando até mesmo o foco inicial que começou a meditação. Mas para que fazer isso? Ela inclinou a cabeça para o lado, perplexa. Para se centrar na Cosmer, respondeu. Lavar a mente como se lava o corpo. E expelir o lixo emocional, como o corpo faz com o excremento físico. Ficar limpo até a alma e se renovar. Você nunca fez isso antes. Ele fez que não com a cabeça. Não surpreendia que ele fosse tão. Bem, ele. Quão atrasada deve ser sua sociedade para não saber nada sobre uma necessidade tão fundamental. Ela o fez começar, como alguém faria com uma criança, com um foco de respiração. Então se centrou, deixando-se simplesmente existir. A sensação familiar de ficar à deriva envolveu, seguida pela sensação de nada. Vazio completo. O ser, nada mais. Era como as pedras, as árvores no ar. Ele estava ali ao lado dela. Ela podia senti-lo. Agora que estava centrada, podia senti-lo puxá-la. Ela abriu um olho. Os olhos dele estavam fechados, mas ele estava sorrindo, sua boca estremecendo. Você está pensando em alguma coisa? Disse ela. Não posso deixar de pensar, retrucou ele. Mas não quero parar. Gosto de pensar sobre as coisas. Você vai controlar melhor até esses pensamentos agradáveis, disse ela, quando for experiente na meditação. Há mais coisas na vida do que o controle. Experimente, sugeriu ela, centrando-se outra vez. Você vai ver. Os melhores artistas podem se concentrar melhor na sua arte depois de treinar meditação. O controle leva ao foco e o foco à realização. Depende do que você quer realizar. Os dois continuaram ajoelhados, mas foi Yumi quem achou difícil parar de pensar sobre ele. Não que houvesse alguma coisa especificamente agradável sobre o pintor. Era só que nunca havia imaginado ajoelhar-se em um santuário ao lado de alguém. Isso era uma coisa que pessoas casadas faziam. Não era uma experiência para ela.
Casar-se seria desafiar os espíritos e o dom que lhe haviam concedido. Ter um amor, ter uma família, seria dar as costas ao seu dever. Ela era um recurso precioso que precisava ter uma dedicação absoluta. Contudo, estranhamente, muitas das histórias favoritas do seu mundo envolviam Mayoko Rijo se apaixonando. Leon havia corretamente tentado impedir que chegassem até ela, mas Yumi ouvir as histórias de Sanjay, o Mayoko Rijo que havia sido sua amiga quando elas eram jovens, que as transmitira com um alegre ar de transgressão. Sanjay dizia que as histórias transgressivas eram as melhores, porque o amor proibido, de algum modo, tinha um gosto mais doce. Ótimo, disse o pintor, fazendo o santuário tremer enquanto se levantava. Yumi se sobressaltou, achando que de algum modo ele havia sentido os pensamentos dela. Mas ele estava se referindo a Li Yun, que se aproximava do caminho. Isso significa que estamos prontos, certo? Certo, confirmou Yumi se levantando. Vamos invocar os espíritos. Ela assentiu e deu um passo para a frente. Então fez uma pausa. Espere. Não acredito que nunca perguntei isso. Mas como os invocamos? Você disse alguma coisa sobre arte no outro dia? Sim, é fácil, disse ela. Tudo que você precisa fazer é empilhar algumas pedras. Era hora de testar a teoria de Yumi. Ela pensou nisso enquanto o pintor adentrava o local do ritual, a seção cercada do chão onde pedras haviam sido deixadas para ele. As pessoas da vila se reuniram ao redor da cerca, os músicos de prontidão, e Yumi permaneceu atrás delas, até que o pintor estava distante o suficiente para que ela fosse puxada contra sua vontade. Ele olhou de volta para ela, notando o puxão. Ela assentiu com a cabeça de modo encorajador. Mais cedo, havia dito que seria uma tarefa fácil. Isso era, de certa forma, uma inverdade. Aprender a empilhar pedras apropriadamente era difícil e havia sido uma grande parte do seu treinamento. Mas ela suspeitava que seria fácil para ele. Foi esse estalo que lhe viera durante o banho, e isso explicaria muita coisa. Os espíritos a procuraram implorando sua ajuda, mas Yumi não havia sido suficiente. Ela não era hábil o bastante, não era boa o bastante, era inadequada. Eles tinham enviado alguém capaz de fazer o que ela não podia. Pintor talvez não fosse um herói, mas podia ser um prodígio. Isso explicaria por que o escolheram. Estava confiante de que ele provaria ter um talento natural para empilhar, abençoado com uma habilidade superior à dela, muito embora nunca fosse saber disso no seu mundo. A resposta era tão óbvia que a fez sorrir. Ela foi capaz de manter essa ilusão feliz até o momento em que ele empilhou a primeira pedra. Ela caiu. A primeira pedra que ele colocou caiu. De algum modo, ele conseguiu falhar em empilhar uma pedra chata grande no chão. Ela balançou a cabeça para o lado e saiu. Ela balançou para o lado e saiu rolando. O povo da vila atrás de Yumi arquejou. Pintor nem notou. Só abriu um sorriso bobo e empilhou algumas outras pedras como se estivesse empurrando blocos em um monte. Nem mesmo conseguiu fazer isso sem prender o dedo, o que fez com que soltasse um gritinho e o sacudisse. Yumi olhou para Li Yun, que assistia de queixo caído, horrorizada. Pintor colocou uma pedra no topo da sua pilha, que caiu. Então olhou para Yumi e gesticulou. Desse jeito? Perguntou. Que tal? Ah, não, pensou Yumi. Ah, espíritos. Não. Eles estavam em sérios apuros.